Olá, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio da FLFcast. E hoje a gente vem trazendo um tema super importante, né, entre nós e que acredito que seja importante também para vocês que estão nos assistindo. Bem, o tema de hoje é a mulher e ciência, o protagonismo feminino na saúde, na pesquisa científica em psicologia e saúde. E aí, antes de apresentar, né, nossas convidadas, eu vou falar um pouquinho por que a gente fechou, sentou e construiu esse tema, né? Gente, como pesquisadora, orientadora de TCCs, né, do trabalho de conclusão de curso, as nossas orientandas, né, temos muitos questionamentos sobre essa área, também sobre a nossa imagem, o reflexo disso na sociedade. Quais são as pesquisas que estão sendo realizadas, estão sendo submetidas e aprovadas, compartilhadas, né, nos jornais, nas revistas, e por que existe um desafio maior para a gente na área da pesquisa, né? Falando sobre isso, eu quero apresentar as participantes, as nossas convidadas. Primeiro, a Kailine, a professora Kailine. Vou pegar aqui o currículo, falar brevemente sobre ela, né? Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, certo? Psicóloga formada pela Universidade Estadual do Ceará, UES, professora do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão, pesquisadora na área de avaliação psicológica e psicologia clínica e atende pela abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Além disso, ela realiza processo de avaliação psicológica. Seja bem-vinda, professora Kailine. Muito obrigada. Aqui na minha frente tenho a graduanda em psicologia, a Ana Beatriz Martins Marinho. Ela está no 9º semestre. Ela é minha orientanda de TCC. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre pesquisa. Ela está realizando os estágios obrigatórios, né, Ana? Principalmente na área da clínica e na área social pelo CRAS, tá? E nossa última convidada, não menos importante, né? A Tainá Nogueira, também é graduanda em psicologia aqui da Faculdade Luciano Feijão. Ambas são da Faculdade Luciano Feijão. Ela está no 8º semestre, tá? E ela é bem envolvida nos simpósios, né? Bem participa de simpósios de saúde sexual, sexologia, psicologia, política crítica. Eu estava vendo aqui, né, que você também foi participante da escrita de um capítulo do livro, tá certo? Caminho Trilhados em Psicologia Social, Comunitária e Educação Popular, que também foi publicado via a Faculdade Luciano Feijão. E atualmente ela está atuando, de 2019 a 2020, né? Ela foi acompanhante terapêutica domiciliar. Eu vou me apresentar, né? Eu como mediadora dessa mesa somente de mulheres lindas, pesquisadoras e psicólogos e futuras psicólogas, tá? Eu me chamo Camila Maria de Oliveira Ramos, sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, sou especialista em cancerologia, né, modalidade da residência multiprofissional pelo Instituto do Câncer do Ceará e pelo Hospital Haroldo Joaçaba. Sou também especialista em saúde coletiva pela Unifometro. Atualmente sou professora aqui da Luciano Feijão, no curso de psicologia. Sou preceptora de estágio em psicologia hospitalar. Tenho formação em tanatologia, psicologia hospitalar, cuidados paliativos. E sou pesquisadora dessa área, da saúde, da psicologia, do luto, dos fenômenos da morte. Tá? Isso é um pouquinho do meu mini currículo. E aí, para começarmos realmente a nossa conversa, tá certo? Vamos lá. E aí, Kailine, antes de eu falar e da gente falar, eu queria que você trouxesse, né, para também eu não ficar só monopolizando esse momento, e realmente ser uma conversa entre a gente. Me fala um pouquinho da tua trajetória. Na pesquisa, né? Na pesquisa. Eu acho que na pesquisa propriamente dita, eu comecei na metade da minha graduação, né? Ali foi por volta do finalzinho do 5º semestre, foi quando eu fiz as disciplinas de avaliação psicológica, né, de testes e tudo, e foi quando eu comecei a me identificar com essa área. E aí, eu concorri num processo seletivo para participar de um laboratório de estudos e pesquisa na área da avaliação psicológica. E foi quando eu passei, eu disse, não, vou
vou ver o que é que dá, né? Vou ver o que é que tem pra mim aqui. E aí foi quando, de fato, eu me encontrei na psicologia, né? Até então eu tinha várias possibilidades, assim, várias coisas que eu pensava, mas coisas, não, é aqui. Meu canto é bem aqui, assim. E aí foi quando, de fato, eu comecei a pesquisar, né? Durante muito tempo eu até falava assim, eu me apresento enquanto pesquisadora. Depois é que eu venho, eu sou psicóloga também, porque, de fato, a pesquisa me chamou muita atenção. E era com o que eu queria trabalhar. Eu já sabia desde o início, quinto semestre, né? Que era com isso que eu queria trabalhar. E aí, as primeiras pesquisas que eu participei foi com o público infantil, né? Foi com crianças. Envolvia processo de testagem, né? Com alguns testes psicológicos para avaliação da personalidade de crianças aqui no Ceará. Né? Então, a gente utilizava alguns testes projetivos. E aí, depois, isso foi o restante da minha graduação inteira, até o 10º. Saí da graduação, entrei no mestrado, continuei na área de avaliação psicológica, aplicação de testes, só que com outro público, que foi com o público de adultos, né? Que foram pessoas que, assim que eu entrei no mestrado, veio a pandemia em 2020, e aí o meu estudo foi todo voltado para pessoas que se internaram com Covid e pessoas que não tiveram Covid. Eu comparava como é que estava o emocional dessas pessoas, tanto de quem não teve Covid, quanto de pessoas que ficaram internadas com Covid, né? Quem teve a sintomatologia mais grave da doença. E aí eu acho que foi nesse caminho, finalizei o mestrado no início desse ano, né? Então eu acho que... E continuo ali na área da avaliação psicológica. Aqui eu ministro disciplinas voltadas para isso. E também estou com algumas pesquisas voltadas para outras áreas também, né? Tanto aqui e na área também de TCC, que é a minha abordagem na clínica, que eu atendo. Então, seu direcionamento é mais na avaliação psicológica e na sua abordagem a TCC. Isso. É isso? Isso, na avaliação psicológica principalmente. Quem quer começar? Fique à vontade. Eu posso começar. Eu sou a Tainá, né? Como a professora já apresentou. E, assim, a minha trajetória na pesquisa, ela é bem recente, né? Foi agora... Tudo começou agora no trabalho de conclusão, né? De término de curso. E a minha trajetória até aqui, ela foi muito importante. Porque eu iniciei um trabalho na Caritas Diocesana de Tianguá, e foi através de lá que eu vi uma possibilidade do meu tema de TCC. Ele caiu assim de paraquedas na minha mão? Não foi bem assim. Tudo começou porque o meu objeto de estudo era com que eu desejo trabalhar, assim como a professora Kailine. O meu objeto de estudo era voltado para a sexologia, né, e casamento contemporâneo, do meu antigo trabalho, no caso, projeto de pesquisa. Porém, eu estava conversando com um grande amigo, o João, e conversando com ele, eu falando das dificuldades que eu estava tendo, né, em conseguir estudos, porque na época era uma revisão bibliográfica, e ele olhou para mim e disse: mas você faz um projeto tão bacana com os jovens, por que você não traz um pouco disso? Aí quando ele falou, eu disse: nossa, oportunidade total, né? E aí foi quando eu vi o projeto que eu realizo, como uma oportunidade de fazer um projeto de campo e trazer um projeto muito rico que também pode servir para outras instituições, né? Então foi daí que começou. Tainá, você pode falar um pouquinho desse projeto que você Claro, realiza e como isso te inspirou? Tipo assim, o que é possível, né, trazer da sua experiência de campo para a pesquisa? O projeto Conhecer é Poder, ele é um projeto que ele é financiado pelo Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Então, ele foi um projeto que, inicialmente, ele foi realizado com 2 bairros periféricos da cidade de Tianguá, né? Foi realizado com 80 alunos. E, nesse projeto, a gente buscou trazer para o aluno uma oportunidade de se ver enquanto cidadão, uma formação cidadã, mas também profissional, né? E aí a gente trouxe uma parte de identidade no projeto. Então, a gente trabalhou a identidade desse sujeito, trabalhou também a questão familiar, a questão das vulnerabilidades, né? E trabalhou, no finalzinho, a questão profissional.
Porque durante o percurso do projeto, a gente foi observando muitas demandas. Então, esses jovens, eles têm muita fome. E a fome, ela não é apenas do alimento, né? Como a gente bem sabe, a fome aqui no Brasil, ela tem um índice muito alto, mas ela não é apenas a fome da barriguinha, né? Ela não é apenas a fome do alimento, ela é a fome de conhecimento, ela é a fome de afeto, mas ela é a fome especialmente de políticas públicas. Então, o que me inspirou nesse projeto foi entender o quê? Ok, nós temos jovens que eles precisam ser assistidos. E eles precisam ser assistidos de que forma? Né? Estamos aqui trabalhando em 2 bairros periféricos, em 2 bairros com alto índice de violência. E como que eu posso fazer para trazer esse jovem, levar a ele uma nova possibilidade de vida? Porque ele está ali, ele está muito aberto a qualquer tipo de violência, né? Ele está ali muito aberto, como a gente sabe, a tiroteios, né? E questão de, tipo, roubo, violência de forma geral, né? Total, né? Isso. E aí, quando a gente começou a observar, a gente disse, não, vamos trazer esse jovem uma possibilidade, né? Qual seria essa possibilidade? Então, nesse projeto, bem no início, o projeto teve o primeiro projeto com esse Poder e o segundo. O primeiro, ele aconteceu no ano passado, né? E a gente trabalhou toda essa questão dele enquanto sujeito, em seguida, essa parte profissional. Inclusive, hoje mesmo, a gente já tem jovens atendendo, né, em suas residências e tudo, eles ganharam um kit, cada um. A gente trabalhou 5 cursos, né, que são cursos muito, muito bem quistos, muito bem vistos em Tianguá: cabeleireiro, barbeiro, designer de sobrancelhas, atendente recepcionista e... Nossa, teve outro, eu não estou lembrando. E aí, a partir dessa experiência e com esse toque do seu amigo, você eu parti para a minha pesquisa. me atravessa, né? Total. Eu achei bacana, assim, que quando a Tainá, assim, pra quem não sabe, a Tainá é minha orientanda, né, de TCC. Quando a Tainá veio até a minha, ela disse assim, uma coisa que ela falou, assim, que me marcou muito foi: Kaline, eu tô dentro do campo já. E isso é um aspecto tão importante, porque geralmente como é que começa? A gente começa na universidade e depois é que a gente vai a campo. E tu fez esse percurso inverso, que geralmente não é o que acontece, mas eu acho que é uma das singularidades do teu trabalho e o que vai tornar ele bastante rico, porque tu já tem esse olhar bem mais ampliado. Né? E agora que tu tá começando a escrever, a desenvolver, tu já tá escrevendo, já pensando nisso, nas coisas que tu vivenciou na prática. Então, eu achei bem legal isso. E trazer esse olhar é muito importante para que a gente consiga também levar esse estudo para outras instituições, para que a gente também consiga fazer com que as pessoas compreendam a importância de trabalhar com esses jovens que são os nossos jovens do futuro, né? E pesquisas inspiram outras pesquisas, mais pesquisas, por isso que é tão importante. Foi até o que eu falei para a professora Kailine. Professora, esse projeto ele é um castelo de possibilidades, né? Ele traz para o jovem um novo olhar sobre a vida. Então, assim, eu acho que é um projeto muito rico, né? Vai ser um estudo muito rico e ele tem me inspirado muito nesse caminho. E eu tô muito feliz de estar também, não só de estar aqui, né, nesse momento, mas também de ter a Kailine como minha orientadora e de estar nesse percurso. Eu acho que vai ser de grande valia. E Ana, sobre sua pesquisa, fala um pouquinho. Meu nome é Ana Beatriz, minha pesquisa é em torno como a pandemia da Covid-19 veio a influenciar em casos de toque, tanto na questão do surgimento desses casos, como também no agravamento desses sintomas em pessoas já com o diagnóstico predefinido. Então, estou fazendo, né, no caso, já uma pesquisa bibliográfica, não é a campo, como a da colega, mas é bibliográfica, então todo esse apanhado de outras pesquisas para fazer essa análise, se realmente teve esses agravamentos, se realmente teve novos casos que surgiram, pessoas com sintomas, que realmente já consigo ver que teve sim, pela pesquisa a gente já consegue perceber sim, mas é isso, a minha pesquisa eu iniciei agora, realmente na área da pesquisa, né, agora iniciando o TCC1,
Então, eu acho que é isso. Iniciando... Então, meninas, vocês estão me dizendo que é a primeira experiência de pesquisa? Sim. Sim. E como é que está sendo essa primeira experiência? Eu queria que a Ana começasse, né? E, Ana, só um pouquinho, por que esse objeto? Por que o toque? Uhum. Né? E principalmente nesse cenário pandêmico, né, da Covid. Eu já tinha interesse na questão do toque. E aí, com a pandemia, eu vi uma situação de, como eu falei anteriormente, desse agravamento. Porque tem a questão do contágio, todo mundo tinha o medo desse contágio. Mesmo das medidas de limpeza, de segurança. Exatamente. Né? Até mesmo quem vivia normal, nunca teve nenhum tipo de sintoma relacionado a toque, passou a ter todos esses rituais. Tem que lavar a mão até o pulso. Todos esses rituais que a gente teve que aderir por causa da realidade mesmo. Então, eu vi como um campo assim, que provavelmente surgiu muitos agravamentos para essa questão do que toque. Perduraram? Ou elas suspenderam quando o Covid, né? É isso que a gente vai descobrir. Com a revisão. Exatamente. Ana, e assim, só pra entender, eu sei que tu começou agora, né? Mas pelo que tu tem visto e tem lido sobre isso, tu tem encontrado estudos falando sobre a relação da pandemia com o toque? Porque eu vejo muito relacionado à ansiedade e depressão. Então tem demais. Quando eu fui fazer a parte bibliográfica do meu projeto de dissertação, tinha muito, mas eu não via sobre o toque. Eu não sei se tem muitos casos. Realmente ainda não tem tantas pesquisas, assim, né? Tanto que a maior parte dos artigos que a gente encontra é em inglês. Em português tem bem pouca coisa. Quase não tem mesmo. Sim. Então, realmente ainda é bem escasso. Eu acho que até se demonstrar a relevância da pesquisa em relação a isso. Era o que eu ia dizer. Né? Da gente perceber que é uma coisa muito importante de ser trabalhada, de ser estudada, de ser compreendida, e que não tem muitos estudos que falam sobre isso. Principalmente estudos aqui, né? No contexto do Brasil. Eu nem falei sobre mim, né? Fala, mulher, tua trajetória, a minha história. Minha história e minha vida na pesquisa, eu não falei. Gente, assim, tão interessante que eu tenho minha primeira formação, né, que é em turismo, e eu lembro que o meu primeiro estágio, eu trabalhava com projetos. Aí, olha, interessante, né, projetos, enfim, projetos turísticos, né, para implantar vários planejamentos no turismo, questão de passeios, de caminhos, de programas com a comunidade, com a sociedade, e aí entrei na psicologia. E aí, no começo, realmente, eu entrei na iniciação científica, de verdade, foi no meio da graduação, né? E foi justamente isso, né? Ao me apresentar, veio uma oportunidade, chegou a mim se eu queria participar. Então, participei da seleção, né? Fui aprovada, entrei no laboratório, que era justamente sobre pesquisa em psicologia e saúde. A professora, que foi minha orientadora em várias etapas da minha vida, ela trouxe projetos, ela estava fazendo projetos com avaliação de políticas públicas, programas, né? E aí ela me deu várias opções, e eu acho que a minha primeira pesquisa foi com palhaço terapêutico, clown, né? E aí foi muito interessante, que realmente foi minha primeira pesquisa, né? Valendo, de entrevistar, passar pelo comitê de ética antes, rodar, analisar, coisas que eu nunca tinha visto em outros momentos. Né? Não é aquela questão daquela revisão narrativa, que é super importante, né? Mas é uma pesquisa um pouco mais criteriosa, né? E ela solicita mais aspectos. E aí chegou a época do TCC, né? E aí o meu TCC, eu tenho que falar alguma coisa que me atravessa, porque estava me atravessando naquele momento. E eu quis falar justamente porque eu estava estagiando em um centro de referência para tratamento oncológico, né? E aí eu queria falar sobre a vivência do luto dos pacientes oncológicos, porque eu vi ali em campo, então eu queria entrevistá-los, né? Eu queria, vamos dizer, partilhar o que eu escuto por meio da pesquisa, né? Como existe o sigilo terapêutico, né, da psicologia, eu não posso levar, mas por que não via pesquisa? E apresentei, e aí já emendei com o mestrado, e aí o mestrado
outra situação que aconteceu na minha vida, que foi justamente perdas importantes, tanto na minha vida pessoal como profissional, e porque eu também agora não vejo as experiências sobre a morte e o luto dos profissionais da área da saúde. E aí fui lá, né? O mestrado ele exige um pouco mais, ele é em curto tempo, é 2 anos que a gente tem que fazer tudo, e não é somente uma pesquisa. Mas são experiências super importantes. Eu vi como participar de laboratórios de pesquisa, ser bolsista, aluno de iniciação científica, foi um propulsor, né? E um diferencial, na graduação. Eu na sinto graduação isso também. Né? Na graduação, de eu querer ir para o mestrado e agora estar na docência e ainda gostar da pesquisa. Né? E foi super importante. Aí eu emendei novamente, né, uma residência, porque eu queria campo. E aí, vamos lá pesquisar. Eu pensei, entrevistei paciente, entrevistei profissional. Tá faltando fechar essa tríade. Só que eu não fui para a área da pesquisa em campo, eu fui para a revisão sistemática. E eu fui justamente ver essas experiências dos lutos dos cuidadores familiares dos pacientes oncológicos. Eu, pronto, fechei a tríade. Né? E agora eu estou em outra posição, que é ser orientadora, né, dos meus alunos sobre temas diversos. Né? E eu trago um pouco sobre... Vamos falar um pouco sobre a área que eu estudo, porque isso facilita a minha orientação, como facilita também né, a sua escrita, no sentido que é super importante, né, os alunos irem buscar professores orientadores que conversem, né, que namorem um pouco sobre a área da pesquisa. Porque vai chegar certos objetos que eu realmente tenho uma limitação, porque não é meu campo de interesse, meu campo de estudo. Né? Então, faço assim, é uma orientação, fica a sugestão. Né? E aí eu perguntei o porquê, justamente porque, né, o objeto de pesquisa muito atravessa a gente, ou seja, pela parte profissional, ou seja, pela parte pessoal, ou estão ali no campo da pesquisa, ou uma proposta de um projeto, existe essa bolsa, a gente vai pesquisar sobre esse assunto. Então, são possibilidades que vão surgindo. Mas aí fica outra sugestão, que no trabalho de conclusão de curso, você vai ficar 1 ano se dedicando à escrita daquele trabalho. Então, é importante ser um tema... Né, que você namore, que você goste, né, porque você vai se dedicar. Não se faz pesquisa em 1 mês. Tem que ser um tema que abrilhanta os olhos, né? Sim, porque é 1 ano, né? Sim. É muito tempo você... Não tem como fazer uma pesquisa... não tem como fazer. A gente tem que realmente mergulhar. Tem que ser algo que nos move. Isso mesmo. E ainda que nos move, eu acho que vão ter aqueles momentos que você abre-se assim, não tô dando conta de continuar agora, não. Fecha, depois volta. Mas se for um tema que não lhe atravessa, que você não tem interesse, que tô aqui só para cumprir um protocolo, isso vai dificultar ainda mais esse processo. Com certeza. Né? Já é difícil com um tema que você gosta, imagine com um tema que não... E em pensar que vocês estão, assim, se aproximando do finalzinho da graduação, né? E que isso perpassa também campos de estágio que vocês estão fazendo agora, trabalhos, né? Para além da faculdade... e aí, querendo ou não, o TCC ele se apresenta nesse momento da vida de vocês como uma coisa a mais. Sim. Né? Então, de fato, é tentar fazer com que esse percurso seja o menos doloroso possível. Desafiador. Ou adoecedor também. Adoecedor. Sim. Né? E aí, meninas, eu quero saber como é que tá sendo. Coisas boas, desafios, o que é que vocês têm encontrado? O que poderia ser melhorar? Bom, para mim está sendo da seguinte forma. Uma coisa muito boa, por eu já estar trabalhando, né, no caso, na parte 2 do projeto, para mim está sendo uma forma de olhar para esse projeto, talvez com um olhar mais específico, né? Tipo, eu estou vendo essa demanda, eu percebi essa demanda no primeiro projeto, agora no segundo, como que eu posso fazer para não só identificar, mas resolver, né? Como é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso criar aqui nesse segundo projeto que pode fazer com que a demanda do primeiro projeto seja resolvida, né? Então, para mim, eu estou tendo um olhar mais técnico mesmo. Em contrapartida, está sendo muito difícil para mim a questão do tempo, né? Porque eu trabalho, eu estudo, eu moro em outra cidade, então só de ônibus eu perco, acho que umas 3 horas, né? Todos os dias. Então, é muito cansativo, é muito exaustivo.
E, assim, o tempo, ele é crucial para a gente ter uma escrita, né? Muito bacana. E é algo que eu não tô tendo, tempo de qualidade. Né? Não só para a construção do trabalho, mas também pela questão do prazo. Então, eu olho para os prazos e eu digo, Senhor, ajuda a tua filha, como é que eu vou dar conta? Né? Porque eu realmente não sei. Mas eu acredito que quando a gente se compromete com algo, né? E hoje eu até ouvi uma frase da minha irmã, muito, muito importante, que ela me impactou de uma forma absurda. Eu estava vindo pra cá e eu olhei pra ela, eu disse, lógico, muito ansiosa, nossa, você não acha que eu tô indo muito arrumada, não? E ela olhou pra mim e disse, deixa eu te contar. A gente não se arruma pra onde a gente tá indo, a gente se arruma pra onde a gente quer chegar. Então, quando eu olho pro meu projeto, eu digo, nossa, tá difícil, a caminhada é difícil, mas é onde eu quero chegar. Então, eu acho que isso torna a caminhada um pouco menos dolorosa, um pouco menos adoecida, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que, pra mim, a questão das maiores dificuldades é também em relação ao tempo, porque eu também moro fora, tipo, só de viagem é cerca de 4 horas por dia, e tem estágio, tem os 2 estágios, tanto na clínica como o meu outro estágio, que é na social. Então, realmente, tem bem pouco tempo durante a semana em si pra parar, pra escrever. Então, eu acabo tendo que usar mais os finais de semana que eu realmente tenho mais esse tempo pra escrever mesmo, pesquisar. Então, acho que a maior dificuldade é a questão do tempo. Querendo ou não, é um pouco desgastante, é um pouco cansativo, mas eu acho que tô conseguindo lidar bem até com isso. Então, acho que é mais ou menos isso. Tu passou alguma dificuldade, Camila, quando tu estava escrevendo? Vários. Mas de tempo ou relacionado a outros aspectos também? Na minha época, porque, assim, a gente vai... Gente, eu aprendi com a minha experiência, que eu só aprendi a escrever quando eu fui CIC, né? Iniciação científica. Né? Porque é uma escrita totalmente diferente. Né? A psicologia, ela nos motiva a escrita, a escuta, a leitura. É uma pegada diferente. Aí, quando você vai para pesquisa científica, não é bem assim, não. Primeiro que é bem pessoal, né? Assim, já começa... Sim. Muda um pouquinho. Sim. Né? Eu não posso nada de trazer, eu acho, eu acredito, eu observo, nós esperamos. Sempre referenciando outras pessoas que já falaram sobre E é muito aquilo. difícil, né? Porque eu acreditava que eu tinha que abordar e falar, e hablar. Nada, tem que ser objetiva, tem que ser muito, né? E isso foi muito dificultoso, né? Isso foi perdurando. E eu vejo isso muito da dificuldade também dos alunos. E eu falo, gente... Não é questão de vocês, é algo que a pesquisa solicita. E que em outros ambientes você pode trazer essa escrita mais livre, mais aberta, e você pode se colocar. Mas numa pesquisa científica, é importante a gente colocar os pezinhos em dados, né, informações, ser de uma forma mais formal, né, numa modalidade mais formal. Sim. E você, Karine, quais foram os seus desafios? Além do tempo eu senti que foi um riso de nervoso, tá? Além do tempo, eu tava nos últimos... datas, né, de entrega, né? Das datas de entrega. E ainda, o meu teve um agravante, que foi... Eu ia fazer uma pesquisa de campo também, com pacientes que eram diagnosticados com esquizofrenia, que são diagnosticados. Eu ia aplicar testes, né, nesse público, e em pessoas que não tinham esse diagnóstico, e comparar o funcionamento emocional, né, os aspectos emocionais. Só o que foi que aconteceu? Eu submeti o meu trabalho no comitê de ética no 8º semestre. Eu tinha até o 10º para apresentar. E aí, foi um trabalho que eu submeti no comitê de ética de um hospital e da faculdade onde eu estava, no hospital, porque era lá que eu ia coletar. Demorou mais de 6 meses para eu receber a aprovação do meu projeto. Tinha vários outros na frente, precisei colocar um aditivo, tudo isso vai somando tempo. E acabou que eu não tinha tempo disponível para poder defender, já que eu já estava matriculado na disciplina, eu precisava defender até o final do semestre. E aí eu tive que partir com um plano B ali, que meio que de última hora. A sorte é que no laboratório que eu faço parte, a gente tinha um banco de dados de uma pesquisa com crianças que a gente fez em 2014. A gente não, porque eu não participei, né? Mas
Era os dados do laboratório, e aí eu utilizei esses dados que já haviam sido coletados. E aí, só uma dica, quando a gente pega um banco de dados que a pesquisa já passou pelo comitê de ética, para a gente utilizar aquele banco de dados, a gente não precisa submeter novamente no comitê. Então, isso dá celeridade para o processo, caso aquele banco de dados já tenha sido submetido, né? Que era o caso dessa pesquisa. Então, acabou que foi um plano B, foi um TCC legal, que virou artigo, foi publicado, mas a princípio não foi a minha primeira ideia. E aí, aquele projeto eu tinha escrito com uma amiga minha, e aí acabou virando o TCC dela, né? Ajudei na coleta de dados e tudo, mas virou o TCC dela. Ou seja, não se perdeu. Não se perdeu. Kaline, já que você está falando desses desafios, né? E aí vamos também enveredar, direcionar para o desafio da mulher, né? Da mulher na pesquisa. O que é que você observa na tua experiência? Eu digo assim, na tua experiência pessoal e profissional. Quais são os nossos desafios nesse campo da ciência? Primeiro que eu acredito que a gente tem menos espaços. Parece assim, a sensação que eu tenho é que a gente tem que falar um pouquinho mais alto para poder ser credibilizado. Cheguei, deixa eu fazer aqui só o meu trabalho. Né? Então, acho que esse tem sido porque, enfim, né, eu continuo na pesquisa, tem sido um dos maiores desafios. Eu acredito que na psicologia, o público feminino, né, na pesquisa acaba sendo um pouco maior, mas por quê? Porque é uma área que tem mais, que é essencialmente feminina. Sim. E faz parte das áreas humanas ou saúde, dependendo da instituição. Exatamente. Sim. E a gente estava até conversando, né, eu e a professora Camila antes, assim, que tem outras áreas que isso não é a realidade. Que se você for pegar dados, por exemplo, de ciências exatas, é essencialmente masculino, né, o público. E eu acho que se a gente for pegar de forma geral, eu estava até vendo umas pesquisas dizendo que locais de liderança e tudo é essencialmente masculino, ainda que a mulher esteja... Prevalência masculina, né? O CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para não errar, anotei aqui, né? Ele traz justamente sobre isso. E a gente vai falar da realidade brasileira, tá? Que mulheres constituem 43,7%. Não chega nem a ser metade, né? Das pesquisadoras. No entanto, né, são poucos nesse lugar de liderança, de gestão, seja na pesquisa ou na outra área. Mas conforme a ONU, é super importante, né, Kaline, que são apenas 35% de estudantes nas áreas das ciências. As consideradas ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que existe, né, uma concepção histórica, social e cultural que são de áreas com um direcionamento, uma imagem mais masculina. Então, muito pouco. É muito, muito discreto. Né? A maioria das pesquisas são realizadas na área humana e na saúde, como a professora Kaline falou, que ela percebe que na psicologia tem muitas pesquisadoras mulheres, mas em outras áreas é mais dificultoso. Não é isso? Sim. E eu sinto que até no campo mesmo, quando a gente chega, né, eu acho que é mais difícil. Como assim no campo? No campo de pesquisa ou quando você vai compartilhar esses dados em congressos? Também. Né? Eu acho que nesses dois campos. Tanto quando a gente vai fazer a coleta de dados, quanto quando a gente vai publicizar, né, que a gente fala, apresentar em eventos, em congressos, em simpósios, enfim, parece que ainda é muito masculino esse meio, ainda que seja congressos voltados para a nossa área da psicologia, né, e às vezes a gente é colocado muito em xeque. Aí às vezes eu falo dos métodos projetivos, que são, né, os tipos de teste que eu costumo trabalhar, que eu costumo dar aula, que eu falo assim, as pessoas acham que não tem tantas qualidades psicométricas, né? Eu sempre falo, gente, a gente tem que explicar o porquê que não tem, a gente tem que bancar, tem que dizer, olha, não é bem dessa forma. E parece que, quando a gente é mulher, a gente tem que fazer isso em todas as áreas. Constantemente. Não é bem dessa forma, a gente precisa mesmo se colocar. Então, recentemente eu passei por uma experiência, acho que eu até compartilhei contigo, né? sobre de eu acabar tendo que acontecer isso, assim, em sala de aula não, desculpa, e numa sala de apresentação de congresso que eu precisei dizer, não, peraí, né, não é bem assim, a pessoa queria opinar, e eu até estava te mostrando uma postagem que eu vi no Instagram, que era de uma pessoa, acho que eu não te mandei, né?
Mandou. Era tipo um cara dizendo que a mulher estava tendo uma percepção errada sobre a autora do texto, né? Só que a autora do texto era ela. Então, assim, parecia que ele estava querendo ensinar ela a ter, né? Então, assim... Fazer o trabalho que ela tinha feito. Né? E ela que estava tendo uma percepção errada sobre o que ela tinha feito. Então, assim, são locais que, de fato, a gente precisa... É mais custoso pra gente estar. Né? Parece que demanda mais da gente. Sim. Na minha época de mestrado, né, a maior quantidade era de mulheres na pesquisa, achei muito importante. E aí estava mostrando, eu lembro na aula inicial, não, na aula inaugural. Falando sobre o crescimento de mulheres pesquisadoras no Brasil. Eu falei, como é importante, né, mulheres estarem nesses lugares também, né? E até um colega, ele questionou e tudo, mas é importante. A gente não tem esse acesso dessa forma, né? A mulher, além de pesquisadora, ela tem que trabalhar, ela é mãe, ela se divide, né, em outras categorias e outras áreas, né? E aí, meninas, eu quero saber o que é que vocês percebem de dificuldade, assim, no campo de vocês, né? Nesse lugar da academia, da graduação, quero dizer. Enquanto mulher, né, na graduação, eu já presenciei, sim, alguns momentos em que a nossa fala, ela é meio que... existe, na verdade, uma tentativa para silenciar a nossa fala, né? Enquanto acadêmica, enquanto docente, e eu acho que isso é um tanto alarmante, né? Diante de tudo que a gente, enquanto mulher, vem tentando construir. No mundo, na nossa casa, nas nossas relações, né? Então, assim, enquanto mulher, para mim, tem sido muito desafiador. Porque eu não sou aquela mulher que cala, eu sou aquela mulher que luta, né? Então, quando eu olho, eu digo... Não, pera, não dá para me silenciar aqui não. Aqui eu sei o que eu estou fazendo, aqui eu sei o que eu estou falando, eu tenho propriedade para isso. Até porque, né, como eu disse para a professora Kailine logo no nosso primeiro dia de orientação, eu não me coloco para fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, quando eu chego para falar sobre um determinado assunto, eu tenho propriedade sobre ele, né? Então, assim, enquanto mulher, é difícil essa parte de muitas vezes não poder olhar e dizer, por favor, me respeite enquanto mulher, me respeite enquanto aluna, me respeite aqui, no meu lugar, que é o mesmo do seu, né? Sim. Eu acho que o que eu consigo notar, pela minha vivência mesmo, no caso, que dentro do curso mesmo, eu acho que eu ainda não senti essa diferença tão forte. Eu acredito que por a psicologia... ser uma maioria de mulheres. Mas eu já notei que quando fora, em outros ambientes que é tocado alguns assuntos que eu me ponho, que eu falo sobre algo assim, constantemente a gente sente essa... Não sei exatamente a palavra, mas é duvidado. Não tem tanta imponência ou tanta força quando um homem fala sobre isso. Ou fala sobre certos assuntos. Sim. Eu sinto isso bastante, tipo... várias situações em que as pessoas até sabem que eu curso psicologia e às vezes as pessoas são pessoas que não sabem muito da área mesmo. São do senso comum. Exatamente. E querem saber mais, querem se impor de forma mais... questionar. Que está estudando que para ser uma sobre. profissional. Inclusive, exatamente. a fala da Ana, né, já aconteceu uma situação em que eu observei o seguinte. Estava um grupo de amigos, né, no caso, e... o cara que estava na mesa com a gente, ele não cursava psicologia, né? Mas ele falou sobre psicologia. E aí, ele foi validado. E uma das minhas amigas olhou e disse, não. No caso, eu e ela cursávamos psicologia, ela disse, não é bem assim, não. Eu acho que é por esse outro caminho aqui. E ela foi completamente desvalidada. Sim. Então, eu olhei aquilo e eu disse, quê? Como que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente está falando e a gente mesmo assim não é compreendida, né? E a sensação que eu tenho é que como chega, né? Que a gente é a chata. Sim. Quando a gente diz assim, não, peraí, não é bem assim, não. Deixa eu, né, te dizer aqui. Quando a gente impõe o nosso limite, as pessoas olham e dizem, opa, por que ela está fazendo isso? Você está o quê? De TPM, por acaso? Não é?
E aí, gente, eu também estava fazendo as pesquisas, anotei aqui para não esquecer, né? Estamos falando pela EUCEB Gender Report, eu não sei se eu estou pronunciando de forma correta, né? Ela traz que no Brasil 72% dos artigos científicos são de autoria feminina. Olha a quantidade, é muita produção, né? Mas estão, como a gente já tinha falado, associadas à área da saúde, né? Tendo essa discrepância nas áreas das exatas. E aí trazem os desafios. Olha como é interessante. As mulheres têm menor número de publicações. Tem os desafios que as mulheres têm menor número de publicações. Tá certo. Os artigos científicos de autoria feminina são menos citados. Uhum. Querem falar alguma coisa sobre isso? Eu posso passar? Posso passar. Né? As mulheres recebem o menor número de bolsas de auxílio fomento para suas pesquisas. E aí, é claro que existe essa limitação de bolsa de pesquisa, e aí tem que ver algo muito mais estrutural, né, muito maior, né, desse investimento, né, do Estado, né, investimento em pesquisa, em ciência, tá? Mas quando tem esse investimento... Tem uma limitação ainda maior, vamos dizer assim, multiplicado, duplicado para a mulher, né? O número de patentes de autoria feminina também é menor. E a participação feminina ainda é menor na área de exatas, como física, matemática, economia, entre outras. Né? Então a gente percebe que existem mulheres pesquisando, mas elas não têm esse espaço. Por falta de incentivo financeiro, por falta de incentivo institucional, por falta de incentivo familiar. Né? O que você vai fazendo pesquisar? Aí, professora Kailine, alguma vez alguém já te questionou sobre esse lugar de você na pesquisa, bem lá no início? Por que ir como pesquisadora? Por que fazer mestrado? Não. Já que a gente não pode trabalhar também, né? Tem essa história do mestrado, né? A bolsa. Sim, eu fui bolsista no mestrado, né? Então a bolsa, ela pressupõe que a gente tenha dedicação exclusiva. Então a gente não pode ter outro tipo de renda para além da bolsa, né? Eu sei que teve um aumento agora do valor das bolsas, isso foi depois de muitos anos, né? Muita uma atualização nesse valor, mas eu acho que eu nunca fui questionada a nível de me colocar numa posição de dizer assim, por que tu não vai fazer outra coisa? Né? Eu acho que eu fui muito privilegiada nesse aspecto de não ser questionada dessa forma, né? No sentido de dizer, não, mulher, vai fazer outra coisa, né? Isso não é bacana, ou tem outra coisa que te dá mais futuro. Nunca, eu acho que eu fui muito acolhida. Questão de família, amigos, relacionamentos. Mas nunca te questionaram? Tipo assim, tu não trabalha. Estudo não é trabalho. Só estuda, né? Só estudo. Muito fácil. Esse só é o que pega, né? Esse só é o que pega. Isso sim. Até porque, assim, quando a gente sai, por exemplo, de um mestrado, isso não nos dá a garantia de que a gente vai conseguir um emprego logo em seguida. Então, eu acho que já tem também toda uma autocobrança de... E agora, quando terminar a bolsa, o que é que eu vou fazer? Quando eu sair, o que é que eu vou fazer? Né? Então, acho que já me questionaram nesse sentido. Certo, e aí, tu tá estudando e se tu não conseguir nada? Mas era o que eu queria. Né? Eu acho que quando eu entrei no mestrado... Queria e quer? Continuo querendo. Quando eu entrei, eu já colocava isso, né, no meu planejamento. Os ICs, né? E se eu não conseguir, o que é que eu posso fazer? E se eu conseguir, como é que vai ser também? Né? Então, acho que isso perpassa a trajetória de qualquer pessoa, né? Esses questionamentos. Sim. No meu caso, eu fui questionada, enfim, né, pelas essas minhas escolhas, né, ser professora, ser docente, eu ainda estava, né, lá bem no início. E aí, gente, eu não me vejo, até a Karen me disse, né, eu me apresento primeiramente como pesquisadora e depois como psicóloga, eu não me vejo separada dessas áreas. Tá? E eu acho que, para finalizar a nossa conversa hoje, tá, a gente falou muito dos desafios, né, mas o que a gente poderia fazer, né, para potencializar, para inspirar? É justamente esses momentos de fala. Essa representatividade feminina na ciência, nesse momento de fala, fazer um FLcast, né, para outras pessoas assistirem, trazerem críticas construtivas, né, fundamentadas em dados, não só de opinião, do senso comum. E ver que é possível. Sim. Ainda diante de desafios é possível. Sim. E mesmo diante de tantos espaços e de tantas facetas que a gente precisa ocupar enquanto mulher, é possível. Dificultoso? Sim.
inspirar possível. nossos colegas, eu digo assim, vocês inspirarem, né, seus pares, e também, por que não inspirar desde da educação básica? Sim. Por que não investimento em iniciação científica júnior, que é super importante? Uhum. Inspirar e mostrar para as meninas, né, que existe esse lugar, essa potência na ciência, né? Sim. Não somente que é super importante, que é nossas áreas humanas de saúde, mas na ciência, na mecatrônica, na engenharia, nas outras tecnologias, né? Em vez de entregar uma vassoura, uma panela, e não há problema nesses instrumentos, nesses brinquedos, mas por que não entregar uma caixa de pesquisa de química, né, de outros lugares, né? Afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Sim. E aí, gente, para finalizar, eu quero agradecer a participação de vocês, que foi super importante. Vocês toparam trazer aqui, compartilhar, se expor, trazer um pouquinho de vocês. Tá certo? Agradeço mais uma vez a professora Kailin. Obrigada pelo por convite. também topar, né, para compartilhar, vir aqui falar um pouquinho da história. Da história da sua trajetória na pesquisa, na docência, dos desafios, mas também do que é importante, do que te movimenta, do que faz sentido. E cada uma trouxe o seu sentido. Eu quero finalizar sobre o que vocês podem sugerir para os seus colegas aí que estão ou as colegas, né, nossas colegas, outras pesquisadores que estão fazendo pesquisa, estão nesse momento de TCC, né? Primeiramente, professoras, eu quero agradecer o convite, né? Foi muito importante para mim. O que eu tenho para dizer para as minhas colegas, amigas, mulheres, né, que estão aqui, que vão nos assistir, é que é possível, gente. E é um espaço muito prazeroso. Quando você olha o seu trabalho e você relê o seu trabalho, você olha e diz, poxa, fui eu. É mérito meu. E isso dá, assim, uma sensação de poder gigantesca. E não de um poder que é trazido pela vaidade, mas de um poder de espaço mesmo, de luta, em que você olha e diz, eu lutei, eu ocupei e eu consegui, né? Então, o que eu posso falar é que elas não desistam e que esse espaço ele é muito válido. Acho que é isso mesmo, dizer que a gente pode e a gente deve, caso queira, né? Claro, porque você também tem a opção de não querer ir para essa área. É muito importante, né? Pois é. Mas saber que ela tem essa opção de não querer. Sim, tem a opção de não querer. Não é fácil, com certeza, não vai ser fácil, mas a gente pode. Sim. A gente pode sim conseguir. E eu acho que sempre a gente tem pessoas, mulheres também, que podem dar suporte pra gente nesse momento. Sim. Né? Pode ajudar. Com certeza. Super importante de lembrar disso, né? Dar suporte. Tem outras mulheres. Sim. Gente, finalizamos, né, o nosso episódio de hoje do FLFcast. Eu quero agradecer aos meninos da produção que estão junto com nós. Eles estão atrás das câmeras, estão aqui nos ajudando, nos apoiando. E fica para a próxima, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.